O assunto que me interessa é a questão dos sonhos, de projeção astral, de que o que ocorre com a nossa consciência enquanto a gente está dentro do sonho. E ontem foi engraçado porque eu estava estudando de tarde e eu acabei chegando num assunto no meu estudo ali que tinha a ver com os sonhos e com a questão de projeção astral também. E na aula, à noite, a aula da Sociedade Teosófica, também foi um assunto em que foi citado o caso de um general russo que, depois de toda a vida dele, um amigo dele muito íntimo iria viajar e estava com medo que ele não sobrevivesse até um ano depois, quando ele iria voltar. E esse amigo dele convidou ele para mostrar algo para ele. Ele disse: Não, eu não vou morrer em um ano, eu vou morrer alguns meses depois. E aí esse amigo dele mostrou uma, uma folha de anotação onde os fatos mais importantes da vida dele estavam todos descritos ali, inclusive o dia da morte, que seria o dia da morte dele, com hora. E aí ele contou para o amigo dele que essa anotação ele tinha recebido há muito tempo atrás, no início da carreira dele. E contou que o ocorrido foi mais ou menos assim. Ele estava num estado assim de devaneio, né? Quando a gente está meio com sono, meio devaneio, quando ele percebeu que tinha uma pessoa de pé em frente a ele, e essa pessoa, ela transmitia uma grande autoridade, né? Uma grande força moral, uma presença forte. E falou assim para ele: pegue uma caneta e anote. O que ele disse que foi compelido a fazer, nem sequer teve dúvida ou qualquer outra coisa, porque é como se fosse uma ordem que ele não poderia negar naquele momento. E ali ele foi ditando, esse personagem foi ditando e ele foi escrevendo tudo. E depois, no que ele terminou de escrever, esse personagem sumiu e ele até foi atrás no outro cômodo, perguntou se alguém tinha visto alguém, ninguém tinha visto ninguém. Então, o que ocorre é que todas as coisas que foram anotadas ali acabaram por acontecer, inclusive o dia da morte dele, que ficou inclusive com a hora, o dia e a hora, né? Isso é um fato verídico. E bem, ali ela estava dizendo que provavelmente o que tinha ocorrido ali diferente do que talvez os espíritas pudessem dizer, que fosse uma materialização de algum espírito e tal. Ela acha que não é, aliás, ela afirma que não seja, né? Uma que, por uma questão da dificuldade de materialização, né, de um espírito imaterial se materializar, também pela questão de que todos os dados que foram fornecidos ali, eles requerem com que esse personagem tivesse acesso ao futuro, né? Ou seja, que ele estivesse posicionado fora da linha do tempo, por assim dizer, né? Então ela afirma que naquele sonho ali teria sido o próprio eu superior, o próprio Atma da pessoa que, em um estado de sonambulismo, teria se expressado, né, da forma como aconteceu, e ele anotou em um estado de sonambulismo, ou semissonambulismo, a mensagem do seu próprio eu superior. E depois de ter, como eu falei, estudado sobre isso à tarde, depois assistido a aula de noite, ficou aquela dúvida, né? O que será que realmente nós fazemos quando a gente entra no sono, né? Sai do estado de vigília e vai para o nosso estado onírico. O Arthur Powell, por exemplo, que foi um teosofista que compilou várias informações, ele tem uma coleção ali de livros compilados, que é o corpo etérico, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental e o corpo causal. São 4 livros, né? E ele fala que tem 3 tipos de sonho, que são os sonhos cerebrais, que seria como se fosse a memória RAM, né? Aquelas informações residuais que ficam no cérebro ao longo do dia que precisam ser limpadas, né, durante o descanso. Só que aqueles sonhos caóticos, meio sem fundamento, sem pé nem cabeça, né? Ele diz que também existem os sonhos astrais, que são os sonhos que na realidade são vivências da pessoa no seu corpo astral durante o sonho, quando se desprende do corpo. Só que, obviamente,
por o plano astral ter uma dimensão a mais, é difícil para o cérebro físico conseguir explicar esses sonhos quando retorna do sonho, e as memórias têm que ser organizadas dentro do cérebro físico em um mundo tridimensional. Então, muitas vezes o próprio sonho astral também se torna caótico, misturado até com os sonhos cerebrais também. Isso, ele diz que é não só ele, mas alguns outros teósofos e projetores astrais e pessoas que gostam desse assunto e que são pesquisadores, e às vezes até que têm sua própria clarividência e projeção astral consciente, falam que isso é uma formação de próprios canais no cérebro, né, físicos mesmo, para poder assentar e entender essas ocorrências que acontecem no sonho. E o terceiro tipo de sonho, ele diz e concorda então com esse relato ali da Blavatsky, né, que são os sonhos no qual a consciência vai para um plano mais superior ainda, que é o plano do eu superior, né, para além da personalidade, que são os sonhos premonitórios, sonhos de revelações espirituais ou de contatos extraordinários com seres sublimes e luminosos, né, que a gente, por exemplo, quem já teve sabe como é diferente esse sonho dos outros dois tipos, né? E o que me chamou a atenção é que depois de todo esse contato que eu tive ontem com informações e aula e tudo nesse sentido, fiquei me perguntando, né, como diferenciar sonhos cerebrais de sonhos astrais. E durante essa noite, o meu último sonho que eu tive, eu estava em frente a uma casa e tinha cobras corais no chão. Elas saíam de dentro de umas folhagens rasteiras e caminhavam pelo chão. Só que, nesse sonho, eu vi que a minha esposa também estava no sonho. E ela tentava pisar e matar as cobras, né? Ela estava bem assustada com as cobras. E eu falei para ela no sonho, disse, não, deixa, elas vão embora, né? Não precisa pisar, não precisa tentar matar. Ela, pode ver, elas não atacam, elas só estão saindo dessas folhagens e indo embora. E então eu acordei. Quando eu acordei, eu olhei para ela e perguntei sobre as cobras, né? No que ela me confirmou que estava tendo também um sonho onde ela estava sendo atacada por cobras. E então, obviamente que, bom, você pode pensar que é uma grande coincidência, mas eu não acho que seja uma grande coincidência. Eu acho que justamente por algum motivo nós conseguimos lembrar que estávamos no mesmo sonho. E, nesse caso, claro, pode-se pensar que pode ter havido ali uma sincronicidade telepática cerebral, mas eu acho que não, que realmente foi um sonho astral em que nós dois estávamos juntos no plano astral e pudemos vivenciar no mesmo ambiente o mesmo tipo de experiência. É interessante que nesse sonho eu estava mais tranquilo, então eu pude ver vários detalhes que ela não percebeu. Ela disse que estava bem assustada, pensando que as cobras estavam atacando ela. E eu vi, né, da minha parte, eu vi que as cobras não estavam atacando ela. Ela é que estava assustada e tentando atacar as cobras, né? E com isso ela perdeu muito dos detalhes, né, dentro do sonho. Eu pude perceber muito mais detalhes do que ela porque eu estava mais tranquilo dentro desse sonho. Então eu achei legal trazer esse relato porque, assim, a gente às vezes acha que tudo é muito confuso, né, dentro do sonho, e realmente porque é difícil trazer vivências em um estado de consciência que não é o estado onírico, né, não é o estado da consciência de vigília, porque eles são estados diferentes, né? A nossa consciência ela age, ela percebe dentro desses estados de forma diferente. Então, para nós parece caótico quando a gente acorda, muitas vezes os sonhos, mas a verdade é que não é que seja caótico, é que são diferentes realidades que elas têm pontos em comuns, mas também têm pontos que os diferenciam. Então, por isso que a gente acha que não tem
não tem muito sentido, que é bagunçado, que é confuso. Mas não é isso, é que quando a gente traz esse sonho para o nosso cérebro físico, vários elementos se distorcem ou se perdem. Então, por isso que fica tudo meio bagunçado, né? Então, antes de fazer a nossa meditação de encerramento, apenas gostaria de convidar a todos para participar das aulas da Sociedade Teosófica, que ocorrem todos os dias às 19h30. E são gratuitas, podem ser assistidas pelo canal Sociedade Teosófica no YouTube, certo? Então, para fazer a nossa meditação de encerramento, então colocamos nossos pés bem apoiados no chão, coluna ereta, respiração lenta e profunda, abdominal, olhos fechados, língua no céu da boca, maxilares, ombros relaxados, pacificada a emoção, vazia a mente. Ó vida oculta, que vibras em cada átomo, ó luz oculta, que brilhas em cada criatura, ó amor oculto, que tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que por isso mesmo ele é uno com todos os outros. Vamos irradiar luz, paz, saúde em todas as direções. Que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos. Paz a todos os seres. Obrigado por ter acompanhado e até a próxima.